Houve ou não dinheiro de Vorkaro no filme Dark Horse? Falta esclarecer. A gente começa essa análise de hoje indo direto ao ponto, bem no centro desse furacão político e financeiro que está dominando todas as manchetes. De um lado, a gente tem alegações de cifras milionárias, mensagens vazadas e até prisões. Do outro, negativas super contundentes e um baita de um dilema jurídico internacional. Aí, para não perder nenhum detalhe dessas histórias complexas, inscreva-se no nosso canal rapidinho. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso. Essa é exatamente a grande questão que está pairando no ar agora. As histórias simplesmente não estão batendo, sabe? As peças desse quebra-cabeça formam um cenário super complexo e, francamente, cheio de pontas soltas. Nosso objetivo aqui é justamente pegar esse material, desvendar essas narrativas conflitantes que estão sendo apresentadas e tentar entender o que de fato está acontecendo nos bastidores. A contradição central que a gente precisa resolver logo de cara é muito clara. O ponto de partida de toda essa investigação é um choque absoluto de versões. Pensa bem, existe a admissão de que houve um pedido de dinheiro e, em total contraste, uma negação absoluta de que esse dinheiro foi recebido. Fica a pergunta no ar. Como é que essas duas realidades podem existir ao mesmo tempo? Parte 1. O mistério do financiamento. A divergência direta aqui é, sem dúvida, o que mais chama nossa atenção. Olha só o que dizem as apurações. O senador Flávio Bolsonaro confirmou ter pedido fundos ao banqueiro Daniel Vorkaro para financiar o filme Dark Horse, que conta a trajetória do pai dele. Só que a produtora americana responsável pelo filme, a Go Up Entertainment, soltou uma nota oficial afirmando com todas as letras que a produção não recebeu um único centavo do Vorkaro. É aí que a narrativa dá um nó. Se o pedido realmente existiu, por que a produtora nega qualquer entrada desses recursos? E como é que as autoridades estão enxergando toda essa situação? Segundo o relato de bastidores, a visão lá dentro do Supremo Tribunal Federal é de que, pelo menos por enquanto, isso tudo gera um desgaste político gigantesco. O STF avalia que não existe, logo de cara, um crime legal evidente no simples ato de ir atrás de financiamento privado para um filme. Afinal, nós estamos falando de dinheiro público, certo? Mas a corte não descarta a chance de investigações criminais no futuro, dependendo do que mais aparecer sobre possíveis contrapartidas. O fato é que o estrago político já é considerado uma realidade inegável. Parte 2. Os valores em disputa. Mas de quanto dinheiro a gente está falando de verdade? 134 milhões de reais. Esse seria o valor total do contrato de patrocínio, de acordo com as reportagens. É um valor massivo, não tem como negar, principalmente se a gente pensar nos padrões do cinema brasileiro. Claro, para uma superprodução americana, um número até que não é tão exorbitante assim. Mas o ponto crucial aqui, que a gente não pode perder de vista, é que até o momento esse número colossal não tem nenhuma prova documental pública que o sustente. Aí surge um segundo número nessa história: 61 milhões de reais. Novamente, segundo as fontes reportadas, esse seria um montante que já teria sido pago entre fevereiro e maio de 2025, dividido em 6 operações financeiras. Só que, caindo na mesma situação do valor total, os documentos que comprovariam essas transferências específicas ainda não deram as caras para escrutínio público. E é exatamente isso que escancara a lacuna de informações que a gente tem hoje. Quando a gente coloca lado a lado os valores alegados nas manchetes, os 134 milhões e os 61 milhões, e compara com o que supostamente tem algum rastro documental, a história muda de figura. A única prova legada até agora seria um repasse de 2,3 milhões de reais do Banco Master para uma empresa intermediária usada nesse financiamento. Essa disparidade gigante entre as cifras astronômicas relatadas e a prova atual de 2 milhões e pouco é um detalhe fundamental para a gente entender o tamanho real do que está sendo investigado. Parte 3. O dilema da produtora. Então, se teve algum repasse, mesmo que sejam os 2,3 milhões, por que a Go Up Entertainment negaria isso com tanta veemência? Vamos montar esse quebra-cabeça jurídico internacional passo a passo, porque a dinâmica aqui é fascinante. Passo 1. Daniel Vorkaro é um empresário que está enfrentando processos de falência não só no Brasil, mas lá nos Estados Unidos. Passo 2. Nos EUA, os credores dele estão na caça ativa de qualquer ativo ligado ao nome dele para tentar recuperar os prejuízos.
Passo 3. Se a produtora americana admite que recebeu dinheiro do Vorcaro, ela entra direto no radar desses credores e corre um risco gigantesco de enfrentar processos milionários nas cortes americanas. Ou seja, para se proteger legalmente, a produtora simplesmente nega qualquer ligação. E o passo 4. Essa manobra de defesa da produtora acaba queimando o discurso do Flávio Bolsonaro aqui no Brasil. Ele fica isolado, segurando sozinho o desgaste político de ter admitido um pedido de fundos que a própria produtora não reconhece de jeito nenhum. É uma verdadeira sinuca de bico. E isso levanta a pergunta mais óbvia dessa nossa análise. Se o senador pediu os fundos, e se existem indícios de pelo menos 2,3 milhões em trânsito, mas a produtora oficial bate o pé dizendo que não recebeu nada, para onde foi parar esse dinheiro? Esse é o grande vácuo narrativo que futuras investigações vão precisar preencher. Parte 4. Mensagens e a crise bancária. Para a gente aprofundar ainda mais, é preciso olhar para as comunicações pessoais que vieram a público. Esses são trechos dos áudios vazados de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro. Pensando em percepção pública, isso gera um ruído absurdo. Tratar com tanta proximidade um banqueiro que logo depois seria preso por fraude, bom, foi isso que o STF classificou como um grande estrago político. Mas a gente precisa olhar a linha do tempo para entender o contexto exato dessa aproximação. É super interessante notar como a cronologia muda completamente a perspectiva das coisas. Desde meados de julho de 2024, o mercado financeiro já sabia que o Banco Master estava passando por problemas sérios de insolvência. Era visto como uma questão de gestão temerária, o banco estava muito mal das pernas financeiramente. O áudio vazado do senador tem a data de 16 de novembro. O ponto-chave, que é o argumento principal da defesa, é que a prisão do Vorcaro por acusações de fraude criminal, a tal falsificação de documentos, só se tornou pública e efetivada entre os dias 17 e 18 de novembro. Então, a linha de defesa estruturada aqui é bem pragmática. O argumento é que o senador não estava ali declarando lealdade a um fraudador criminal que todo mundo já conhecia. Na verdade, ele estaria tentando manter um bom relacionamento, dando aquela massageada no ego de um empresário que estava vendo o próprio banco quebrar. O objetivo seria puramente tentar garantir que os fundos de patrocínio, que possivelmente já estavam prometidos ou até contratados, fossem liberados antes do colapso total da instituição. A alegação central é: o conhecimento do crime de fraude só veio a público dias depois dessa conversa. Parte 5. A repercussão e o impacto político. Independentemente de quais eram as reais intenções por trás dos áudios, a repercussão está aí e é muito real. A reação imediata, a grande estratégia da equipe do Flávio Bolsonaro, foi basicamente dobrar a aposta na investigação. O senador propôs abrir uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, para investigar o Banco Master ao fundo. E olha que detalhe estratégico curioso. Até agora, nenhum parlamentar da base do atual governo assinou o pedido. Isso levanta uns questionamentos políticos bem interessantes sobre quem, no fim das contas, tem interesse ou receio de abrir a caixa preta do Banco Master numa comissão aberta. Fazer um exercício de comparação sempre ajuda a gente a entender as dinâmicas de poder no Brasil. O Daniel Vorcaro já tem um certo histórico de bancar obras cinematográficas sobre políticos. Consta no material analisado que ele teria financiado filmes sobre Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva também. A grande diferença agora se baseia na posição de poder de cada um no momento exato do financiamento. Quando as produções anteriores foram bancadas, a gente está falando de presidentes da República em pleno exercício do mandato, com um poder imenso sobre a máquina executiva e uma capacidade enorme de oferecer potenciais contrapartidas do Estado. No caso de agora, do Dark Horse, o Flávio Bolsonaro é o senador, uma posição que não tem o mesmo poder direto de retribuição no executivo. Mas o fato é que o financiamento ocorreu, em teoria, em todos esses cenários. Para fechar esse panorama, a gente observa como a direita política está absorvendo todo esse impacto. O caso já causou fraturas táticas super visíveis. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, agiu muito rápido para se distanciar do Flávio Bolsonaro, publicando críticas super duras e chamando a situação de imperdoável. É um movimento muito claro de preservação de capital político, talvez já antecipando que mais informações prejudiciais possam aparecer por aí. Em contrapartida, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, preferiu adotar uma postura bem mais diplomática, focando lá na frente nos objetivos eleitorais futuros, em vez de bater no aliado publicamente. E é exatamente com essa reflexão que a gente encerra a análise de hoje. Nós estamos diante de uma verdadeira montanha de alegações, cifras que ainda não estão totalmente comprovadas e narrativas estratégicas fortíssimas de proteção jurídica internacional.
O desgaste político inicial é inegável, para dizer o mínimo, mas a capacidade de transformar isso numa ofensiva, como tentando emplacar a CPMI do Banco Master, é o que vai ditar os próximos capítulos dessa novela toda. Será que esse episódio vai ser um golpe fatal nas ambições para 2026? Ou será que a poeira vai baixar sem que o foco das investigações mudar de direção? As respostas, sem a menor dúvida, ainda estão sendo escritas. Um grande abraço e até a próxima análise.